Quero agradecer o convite da SBOT para estar participando da Jornada dos Residentes. Eu vou falar um pouquinho de osteotomia pélvica e depois de fratura de tornozelo, tá bom? Eu faço parte do grupo da ortopedia pediátrica da Santa Casa de Santos, da CD de São Paulo, e alguns de vocês já me conhecem, tem nossos residentes aí também que estão participando aí do encontro, tá? Desejo muita sorte a todos vocês aí na prova da SBOT. Então, a osteotomia pélvica ela pode ser reconstrutiva ou de salvação, tá? Então, quando a gente pensa em fazer uma osteotomia na pelve de uma criança, a gente está pensando em fazer de reconstrução ou de salvação. Qual a diferença? Você pega o acetábulo e você faz uma osteotomia nele que você vai mover ele em direção à cobertura da cabeça femoral. Você vai usar a própria cartilagem do acetábulo, você está usando o próprio acetábulo para cobrir a cabeça femoral. A de salvação não, a de salvação você vai utilizar um osso ou um enxerto ou uma cápsula, alguma coisa para você cobrir a cabeça do fêmur. Você vai transformar um tecido metaplásico, né, numa fibrocartilagem, tá bom? Então você vai ser, na verdade, é uma metaplasia, você está transformando numa fibrocartilagem. É diferente da cartilagem hialina, que é o normal do acetábulo, que são nas reconstrutivas, tá? Isso é importante ter essa diferenciação. As reconstrutivas, elas podem ser com arco de movimento normal ou próximo do normal, tá? Então, se você tem um arco de movimento normal próximo do normal, você pode pensar numa reconstrutiva. O que leva também a outra coisa é você ver a cabeça do fêmur. Se a cabeça do fêmur ela tá boa, você pode tentar fazer uma reconstrução da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo, né? Então, são as osteotomias. Então, o importante da osteotomia reconstrutiva da pelve é você ter um arco de movimento normal ou próximo do normal. Entre elas, você tem o Salter, o Degal, o Steele, o Gans, o Pemberton, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E as de salvação, ou de salvamento, né, que a gente chama as osteotomias de salvamento pélvico, quando você tem um arco de movimento ruim ou pobre. Então, é um paciente que já tem um quadril mais rígido, um arco de movimento bem ruim, você pensa em fazer um Chiari ou um Shelf, tá bom? São cirurgias de salvação. Então, você tem que diferenciar esses dois tipos. Quando você corrige, quais as indicações que você tende a fazer uma osteotomia pélvica? Geralmente, quando você corrigir uma displasia acetabular, e tem várias doenças que você pode corrigir uma displasia acetabular, como DDQ, pacientes com paralisia cerebral, síndrome de Down, displasia esquelética, artrogripose, doenças neuromusculares, como amiotrofia espinhal progressivas, distrofias de cinturas, sarcoma R-TUF, deformidade femoral, defeito de fechamento do tubo neural, tipo nas mielomeningocélicas, que aí já é interrogado, né, a gente não tem feito mais, e nas doenças de Perthes, né. Então, são várias indicações aí que você pode fazer uma osteotomia pélvica. Aqui é um quadro, notem que você tem um acetábulo normal aqui na nossa imagem à esquerda, e aqui à direita, né, que seria uma radiografia da esquerda, na verdade, nossa imagem à direita, aqui você nota um quadril totalmente displásico, né, uma subluxação da cabeça femoral, um acetábulo que está muito mais raso. Nota a diferença entre um lado e o outro. Tá? Uma tomografia reconstrutiva, uma tomografia aqui sem ser com corte de reconstrução. Então, quando a gente fala em displasia acetabular, um estudo mostrou que saiu no JBJS em 2010, de 130 pacientes que foram submetidos à artroplastia total e quadril na fase adulta, 48% tinham displasia acetabular. Então, era alguma coisa da infância que levou esse quadril a ser displásico e necessitou de uma prótese total de quadril. Por isso que hoje em dia, cada vez mais, a gente tenta, na infância, já corrigir essas displasias acetabulares, tá? Através das osteotomias. Não deixar que isso evolua para frente, porque evoluindo lá para frente, provavelmente esse paciente vai precisar de uma prótese total de quadril mais cedo do que você imagina, do que ela imaginava ter. Então, como a gente faz o planejamento de uma osteotomia? Primeiro, a gente tem que saber o diagnóstico. Esse paciente tem paralisia cerebral, ele tem displasia do desenvolvimento do quadril. Qual o grau de displasia? Ele tem uma luxação, subluxação? Qual a idade da criança? Porque cada tipo de diagnóstico, você vai ter um grau de deficiência ou do acetábulo para anterior ou para posterior, e você vai precisar saber que tipo que é. Então, qual o grau de insuficiência acetabular? O que você quer ganhar para fazer essa cobertura acetabular, tá bom? Isso tudo você tem que levar no seu planejamento para saber o tipo de osteotomia que você vai fazer. Lembrando aqui que o índice acetabular, o ângulo acetabular, que o normal é 25 graus, né?
acima de 30 graus a gente considera normal, então você traça a linha de Huygens-Heine, traça uma linha paralela à borda do acetábulo, né, e você vai formar um ângulo. Esse ângulo aqui é o índice acetabular. Quando esse índice está aumentado, o ângulo acetabular está aumentado, você tem uma displasia acetabular. Outra coisa que você pode ver é o ângulo C de Wilberg, né, para ver se a cabeça do centro está centrada junto com o acetábulo. A gente pode fazer uma foto de perfil também, um falso perfil do quadril, para a gente ver o quanto nós temos de cobertura anterior, tá? Isso aqui é mais importante. O mais importante é esse quadrinho aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Esse quadrinho aqui, eu acho que é interessante vocês tirarem foto desse quadro, que é um resumão de tudo, né? Então, você tem as de redirecionamento ou reconstrutivas, né? Que você reconstrói, as de salvação. A própria cartilagem liana são reconstrutivas. E aí você tem aqueles redirecionamentos, os restritos, né? Que você redireciona, que é o Salter e o Calange, e o Salter Calange, que é o de redirecionamento, você redireciona o acetábulo e aqueles que você diminui o volume acetabular. Ele tem uma displasia alta, você diminui o volume acetabular, que é o Pemberton, Degas e San Diego, tá? São de remodelamento, não de redirecionamento. Então, a diferença do Salter com o Pemberton é que um Salter você redireciona e o Pemberton você remodela o acetábulo, tá? E as reconstrutivas de redirecionamento amplo são aquelas osteotomias triplas, de Steele, Tones, Gans, Wagner, que são osteotomias triplas. Vocês vão ver mais para frente, você faz uma osteotomia no ilíaco, no isco e na pub. E aí você consegue mover esse acetábulo do jeito que você quer. E os procedimentos de salvação, que são não concêntricos, são o Chiari e o Shelf, né? Ou Steinig também, que são as prateleiras, né? Procedimento de salvação. Então, é importante esse slide aqui, que para vocês terem esse conceito, tá bom? Sobre isso. Eu vou até deixar um pouquinho mais aqui para vocês verem aqui, se todo mundo anotar a nota aí. Lembrar que, vamos falar um pouquinho dos redirecionamentos, que é o Salter e Calange, né? O Salter e Calange, que o fulcro é o redirecionamento restrito, você redireciona, que você tem que ter uma sínfise pública aberta para você conseguir fazer esse procedimento. E quando você utiliza a sua osteotomia, vai até a cartilagem trirradiada, esse é o Degas, o Pemberton e o San Diego. Você faz de 12 a 14 anos, o Salter de 18 meses a 9 anos, tá bom? Se a sínfise pública estiver fechada, por exemplo, você não vai conseguir fazer mais o Salter. E se a cartilagem trirradiada estiver fechada também, você não consegue fazer nem o Degas, nem o Pemberton, nem o San Diego, tá bom? Aqui uma imagem mostrando, né? Uma osteotomia de Salter aqui embaixo, nessa imagem de baixo, que você vai até a incisura isquiática, tá? E faz uma osteotomia reta e desloca o acetábulo. E aqui um Pemberton, né? Mostrando aqui que você vai supraacetabular e faz uma osteotomia. Eu vou mostrar umas imagens para vocês. Aqui mostrando, ó, um Salter. Esse aqui é um exemplo de um Salter, tá? Então você tinha uma luxação do quadril, foi feito encurtamento do fêmur na criança. E aí foi feito um salto. Então você faz uma osteotomia, redireciona esse acetábulo, né, para você fazer uma cobertura anterolateral que você está querendo numa DDQ, e bota um enxertinho e passa os fios de Kirchner para segurar. Então essa é uma osteotomia tipo Salter, tá bom? Nota como muda um pouco da sínfise pública, né, entre o forame obturador e outro, né, porque você faz esse fulcro aqui, você desloca toda essa margem aqui para cá, para um outro lado. Esse aqui já é o San Diego, né, que é muito parecido com o Pemberton, com o Degas, tá, que são todos iguais, um pouquinho é mais ou menos onde você vai junto com a cartilagem trirradiada na osteotomia, tá? Você pode fazer uma cobertura anterior, lateral e posterior, você entra com o osteótomo aqui e mete o enxerto, tá? E você abaixa o acetábulo, tá bom? Então aqui você está diminuindo a cobertura acetabular, beleza? Aí você reduz o volume do acetábulo, ele está dispásico, você reduz. No Salter, ele está desse jeito, você só remodela sem mexer no continente, você só redireciona o acetábulo. Aqui você está mexendo no continente, você está diminuindo o continente. Tanto no San Diego quanto no Pemberton. Aqui, só um exemplo, vou mostrar esse videozinho para vocês, ó. É como está fazendo uma osteotomia derrotativa varizante numa luxação de quadril, ó, está entrando com o escopo, e como faz um Degas. Só para vocês terem uma noção. Então, aí entra com o escopo. Olha lá, entrando com o escopo. Isso aí fez a osteotomia varizante, tá? Agora tá fazendo a osteotomia no acetábulo. Nota, aqui tá fazendo um Degas ou um Pemberton, tá bom? Aqui é mais ou menos um Degas que tá fazendo aqui, tá? O Pemberton você vê um pouquinho, que formou um pouquinho mais para cá.
Aí que você está fazendo o DH, que você joga o formão lá próximo, lá quase assim no final da cartilagem trirradiada, ó lá. Esse aqui é o formão. E aí você faz uma abertura. Olha lá, tá abrindo, agora você vai abrir. Daqui a pouco vai abrir, ó. Vai abrir, ó, como abaixou, ó. Você abaixou o acetábulo e colocou o enxerto. Tá bom? Então, esse é o que é feito num DH, tá bom? Pra vocês terem uma ideia. Aqui um exemplo, tá? Então, você tem uma displasia acetabular importante. Dá uma olhada nessa imagem. Tem uma displasia acetabular importante. E olha em relação ao outro lado, o ângulo acetabular como está aumentado desse lado e desse lado está normal. E aí a gente fez aqui, olha a imagem como fez. A gente fez uma abertura aqui, diminuiu o continente e jogou um enxerto aqui em cima, tá? Esse é um DH. Se a imagem não está boa, gente, eu vou pular para frente aqui. Então, esse aqui é um exemplo para vocês verem como é a osteotomia tripla, tá? Então, esse aqui é um corte de um Gans, tá? Então, você entra aqui, você corta o ilíaco, corta a isquio e depois corta a pub, tá bom? Lá embaixo. Então, esse aqui é um corte de um Gans, por exemplo, tá bom? Que você vai fazer um Gans, uma osteotomia de Gans. Então, você faz, olha só como ela entra aqui, ó, na osteotomia de Gans, tá bom? É onde está essa linha preta. Então, é uma osteotomia no acetábulo inteiro, tá vendo? Isso já para quando, geralmente, o paciente adulto, que você tem as cartilagens trirradiadas fechadas, a pub fechada, tá bom? Só para vocês notarem, ó, fez a osteotomia no ilíaco, a osteotomia na pub e a osteotomia no ilho lá em cima, tá? Aqui no isquio, na pub e no ilho lá em cima, tá? Aí você muda isso aqui, você muda esse formato aqui, você redireciona ele, tá bom? Olha lá, você redireciona. Esse aqui é um exemplo de um estilo, que é uma osteotomia tripla também, tá vendo? É um paciente já com quase fise fechada, uma subluxação lateral, a gente fez uma osteotomia varizante e a gente fez um corte tanto no ilíaco quanto na pub quanto no isquio, que você muda um pouco o acetal para fazer a cobertura dessa cabeça femoral. Tá? Um outro exemplo aqui, tá, de um Gans. Aqui um Gans, quer ver? Ó, um exemplo de um Gans. Aqui um exemplo do Tones, né, que era um Tones que a gente fez, tá bom? E aqui, ó, você nota que esses pacientes já não tem cartilagem trirradiada aberta, a sínfise está fechada, e você tem que fazer osteotomia tripla. A sua única opção é a osteotomia tripla. E aqui é um Gans, um exemplo de um Gans. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Tá? E aí você, olha como você muda o acetábulo. Você redirecionou o acetábulo, tá bom? A osteotomia tripla você faz redirecionamento, você não mexe no continente, você redireciona o acetábulo. Aqui um Chiari, um exemplo de um Chiari. Esse pacientezinho também, ele já era mais velho, ele tinha uma subluxação do quadril, a gente fez uma osteotomia varizante, o que aí você entra com o formão reto supracetabular, aí você empurra toda essa região aqui, ó, você medializa a região distal que você fez a osteotomia. E aí isso aqui, ó, que seria o osso, ele vai fazer uma fibrocartilagem, você não está usando a própria cartilagem do acetábulo, a cartilagem do acetábulo está aqui, você vai complementar com isso aqui, isso que sobrou do osso, ele vai formar uma fibrocartilagem, vai transformar uma metaplasia numa fibrocartilagem, mas você vai dar cobertura para esse acetábulo, dessa cabeça do fêmur, desculpa, tá bom? Aqui um exemplo para vocês de prateleira, né? Aqui é um Steineri, tá vendo? Moto enxerto osso e parafusa aqui também, e parafusa no ilíaco ele. Mesma coisa, você vai fazer, uma fibrocartilagem, você não vai usar cartilagem hialina, que é do acetábulo, tá? Importante isso aqui, esse aqui é um resumão, né? Então, quando você tem o Salter Calange, com um menor de 8 anos, você redireciona, tá? O Pemberton DK de San Diego, você diminui o volume, fulcro na sínfise pública do Salter, do Pemberton na cartilagem trirradiada, e que você faz osteotomias triplas para pacientes adolescentes, mais velhos, acima de 15 anos, Steel, Gans, e você redireciona esse acetábulo, tá bom? E o procedimento de salvação, né? Você transforma numa fibrocartilagem, como eu falei para vocês, que seria o Chiari e o Shelf, o Stein, né? Que você faz a prateleira. Esse aqui é um exemplo de um Chiari. Beleza? Eu vou partir aqui, só quero uma técnica de Salter, como eu já ultrapassei o tempo aqui de 15 minutos, eu vou partir para outra aula, beleza? Isso aqui é a técnica de se fazer um salto, isso aqui está no livro, tá bom? Você faz uma incisão de Smith-Peterson, vai entre o tensor da fáscia, entre o sartório, abaixa aqui um pouco o tensor da fáscia, né? Chega no osso, faz uma incisão e bota enxerto. Aí você desloca, tá vendo aqui esse bacal está deslocando a região inferior
da pelve e botando o enxerto aqui no meio para você redirecionar esse acetábulo. Tá bom? Então, esse é o normal e aqui é feito um exemplo da osteotomia de Salter. Geralmente muito usada para DDQ, né? Tá bom? Obrigado. Deixa eu compartilhar agora a outra tela. Vamos falar um pouquinho de fratura de tornozelo em crianças, tá bom, gente? É mais comum, né? Então, na verdade, é um tema mais fácil do que a osteotomia pélvica, né? Então, representa 25 a 32% de todas as fraturas fisárias. No esqueleto imaturo são mais comuns que as diafisárias da perna. 58% ocorre durante a prática esportiva. E meninos são mais comuns que meninas, tá bom? O tornozelo é uma articulação de Gingleman, né? Você já conhece, a junção do talos, malelo medial e malelo lateral. Os ligamentos se fixam nas porções distais da fise, da tíbia e da fíbula, tá bom? Isso aqui é importante, a anatomia, o núcleo de ossificação da tíbia surge entre 6 meses e 24 meses, a fise se fecha entre 15 e 17 anos e demora 18 meses para fechar, tá? Lembra que ela fecha em estágios diferentes, isso é super importante para a fratura de tornozelo. Ela começa fechando na parte central, depois vai para medial e depois para lateral. A fise da tornozelo não se fecha no mesmo tempo. Isso dá aquelas fraturas especiais, né, que nós vamos falar de tilo e triplanar, tá bom? Nos adolescentes. A fise da fíbula distal 4 meses, se fecha com 12 a 24 meses após a tibial. O diagnóstico é fácil, é dor e deformidade aparente, posição do pé em relação à perna, condições de pele, pulssensibilidade, você tem que ver. O diagnóstico geralmente se faz com simples raio-x, tá? E lembrar que algumas fraturas de tornozelo podem passar despercebida, tá? Que geralmente até as especiais podem passar despercebidas, tem que ficar atento, tá? Sempre avalia o pé, a perna e o joelho do mesmo lado, tá? Nunca só o tornozelo. Sempre a articulação de cima e a articulação de baixo. O membro de cima e o membro de baixo, tá? Esse aqui é um raio-x em AP, simples de fazer. Esse aqui é um raio-x normal. E aqui o perfil também simples de fazer, não tem muito segredo. Tá? E de vez em quando você precisa se utilizar de tomografia, né? Para você ver quanto tempo tem, tá bom? Para você ver alguns graus de desvio mais importantes que outros, tá bom? A ressonância é pouco utilizada só para fratura osteocondral, tá? Esse aqui é um caso de tomografia, que a gente quer ter certeza quanto é o grau de desvio, mais ou menos, que tem na articulação, tá? Então, é importante, às vezes, você pedir a tomografia computadorizada, tá bom? É um exame fácil de ser feito hoje. Classificação de Salter é a mais comum, né? Quando pega a FIS, Salter 1, 2, 3, 4, né? Você não vai entrar em detalhes que você já sabe, e Salter 5, tá bom? Lembrar que 1 e 2 são estáveis, porque não pega articulação, 3 e 4 são instáveis, porque pega articulação. O 5 geralmente é por compressão, geralmente é difícil você fazer diagnóstico, geralmente você faz diagnóstico só para tratar sequela. Aqui um Salter 1, em que você é um exemplo de um Salter 1, em que a gente fez uma redução incruenta, tá bom? Aqui um outro exemplo de um Salter 1, tá vendo? A gente fez uma redução incruenta em gesso. Aqui outro exemplo de Salter 1, tá vendo? Também a mesma coisa, a gente fez uma redução incruenta, note que a redução fica boa, uma redução incruenta. Aqui fazendo uma redução, então a gente leva para o centro cirúrgico, dá uma anestesia na criança, dá uma sedada e faz uma redução incruenta. Tá? E nota que o pé, a gente faz a deformidade em relação a que está indo para o outro lado, tá vendo? Então, essa aqui era a fratura, ó. Aí foi feita a redução incruenta, e esse aqui é o final, tá vendo? Então, você faz a deformidade contrária ao mecanismo do trauma, né? No centro cirúrgico. Esse aqui é um outro caso, um Salter 2, tá vendo? Com o triângulo de Trust-Holland, em que foi feita uma redução incruenta e gesso. Esse outro caso já é um Salter 4, uma fratura mais instável, né? Esse aqui nós damos para o centro cirúrgico, fizemos uma redução incruenta e fixamos com 3 parafusos. Um na epífise e 2 na metáfise, tá bom, gente? Então, você lembrar que o Salter 1 e 2 são estáveis, dá para você tratar incruente e gesso, e o 3 e o 4, geralmente, você tem que fixar, tá? Não está errado também você fixar um Salter 2, por exemplo. Vocês vão ver algum exemplo aqui, ó. Esse aqui é um Salter 2, tá vendo? Um Salter 2 que nós resolvemos fixar com 2 parafusos na metáfise. Outra classificação importante que vocês precisam saber para a prova da SBOT é a classificação de Diaz e Tadjan. Diaz e Tadjan são 4 tipos, lembrem que
são 3 supinação e 1 pronação. É a posição do pé e o mecanismo do trauma, tá bom? Quando acontece o trauma. Então, lembra que só tem 1 pronação e são 3 supinação. Supinação e inversão, que é o mais comum. Pronação, que já normalmente quando o paciente torce mesmo o tornozelo, né? Supinando e invertendo. Pronação e inversão. Supinação, flexão plantar, que é comum também. E a supinação, rotação externa, tá? Esses são os traços de fraturas que vocês precisam saber para saber qual tipo de classificação que você vai utilizar. A supinação e inversão é a mais comum, que tem mais complicações também. Ela tem 2 estágios. Ela faz um salter 1 ou 2 na fíbula e um salter 3 ou 4 na tíbia. Então, ela é bem instável, né? E ela é a mais comum, por isso que ela tem mais complicações, porque ela sempre faz um salter 3 ou um salter 4 na tíbia, tá bom, gente? Isso aqui é um exemplo, tá vendo? Ele fez um salter 3 aqui na tíbia, né? E foi fixado com parafuso. Outro exemplo, você nota um salter 3 na tíbia, pegou a região na metáfise da fíbula. Esse aqui é uma tomografia de reconstrução, tá? Que você pode também fazer. Aqui a gente tratou com os velhos e bons fios de Kirchner, né? Porque a criança tinha a fise importante aberta, e a gente, em vez de passar parafuso, resolveu tratar com redução e fio de Kirchner, tá bom? Esse aqui é um salter 4, tá vendo? Um salter 4, e você nota na tomografia o grau da fratura que esse paciente teve, ó. Tá? Bem instável. Aí fizemos uma redução e fixamos com 2 parafusos, um na epífise e um na metáfise. Sempre que possível, você tem que evitar a fase de crescimento do tornozelo. O segundo tipo, pronação, inversão e rotação externa, tá bom? É uma deformidade em valgo, lembra disso, tá? Ele faz um salter 1 ou 2 na tíbia e transversa na fíbula. Então, ele faz um salter 1 ou 2 na tíbia e uma transversa na fíbula, tá bom, gente? Esse aqui é muito comum também, uma supinação flexão plantar, em que ele faz um salter 2 na radiografia de perfil, tá? Uma supinação, flexão plantar. Alguns casos aqui nossos também, ó, esse aqui é um salter 2, é uma supinação, flexão plantar, note o triângulo de Trust-Holland. E aí a gente reduz e passa um parafuso percutante. Realmente a gente reduz incruento e faz um parafuso percutante, tá? Segurando a metáfise, tá? O último tipo é uma supinação, rotação externa, tá? Ele faz um salter 2 na tíbia distal, tá? E ele faz um espiral de fíbula, tá? Ele é espiral de fíbula. Geralmente ele faz um salter 2 na tíbia distal e geralmente uma fratura espiral de fíbula, tá bom? Não é tão comum também. E algumas fraturas especiais, a compressão axial, que é o quinto, né? O quinto grau de fratura é um salter 5 na fise distal da tíbia. O diagnóstico, geralmente, você vai ver com 4, 5 meses, quando o paciente vai chegar com um tornozelo em valgo ou valro, porque teve uma lesão fisária aí e não foi percebido durante o primeiro atendimento, tá? O prognóstico é bem ruim. Lembrar das fraturas especiais, então, como eu falei, a fise do tornozelo, ela fecha a fise em diferentes estágios, né? Então, ela começa central, depois vai para medial e depois vai para lateral. Então, você tem algumas adolescentes que ainda estão que pegam esses estágios, que às vezes fraturam a fíbula, fraturam o tornozelo, desculpa, e ela faz, e aí vai dar essas fraturas especiais, que são as duas básicas que vocês têm que conhecer. A fratura de Tillot juvenil, que é um fragmento, é um salter 3 do fragmento lateral da tíbia, tá vendo? Ó? Do anterolateral da tíbia, né? Em crianças mais velhas, geralmente que é a triplanar. Então, criança mais velha, já próximo ao fechamento, que é o último que fecha, é o lateral. Então, essa criança aqui já é mais velha, vai fazer esse salter 3 na região lateral da tíbia. Gravem isso, tá bom? Até 2 milímetros a gente considera normal, acima de 2 milímetros a gente opera. E a fratura triplanar, por que triplanar? São 3 planos, você pode ter em 3 partes, 2 partes ou 4 partes. Também porque a fise, ela fecha em diferente estágio no tornozelo, tá bom? Então, esse aqui, lembrar que a triplanar, esse aqui é um caso, ele faz um salter 3 no AP e ele faz um salter 2 no perfil. Por isso que é chamado de triplanar, tá bom? Então, notem que esse paciente aqui pode passar despercebido uma fratura dessa. Então, é importante sempre pedir uma tomografia nesses casos, tá bom? Aqui um caso, né, tá vendo? Olha só um caso, aí você vai fazer a tomografia desse paciente, olha só como ele tem um salter
3 aqui no AP, né? E olha só como ele fez uma fratura em 3 partes. Olha como é importante você fazer uma tomografia, tá vendo? Então, e um Salter 2 no perfil, né? Parece um Salter 2 aqui no perfil. Então, a tomografia é essencial nesses pacientes com fratura triplanar, tá? Eles ocorrem em 3 planos e a gente já falou sobre isso. Então, vamos para o tratamento. Qual é o tratamento que nós temos? Então, por exemplo, Salter 1 e 2, geralmente, gesso, redução e gesso. Salter 3 e 4, você geralmente tem que fazer uma redução incruenta e uma fixação com parafusos, tá? Geralmente, quando for maior que 2 milímetros. Menor que 1 milímetro, você trata conservador. A triplanar é idêntico ao TILO para tratamento, maior que 2 milímetros, opera. Menor que 2 milímetros, pode tentar o tratamento conservador. A fratura das fíbulas, quase todas são Salter 1 e 2. Ela aceita muito bem, se você reduzir a tíbia, você não precisa se preocupar muito com a fíbula, tá? Então, geralmente, quando você tiver um Salter 3 ou 4 de fíbula, você passa um fio de Kirchner e você já resolve o problema. Complicações, a gente tem consolidação viciosa, parada do crescimento, né, que dá o desvio angular, isso é importante, tá? Então, toda fratura fissária pode dar um desvio angular. Artrite pós-traumática, necrose vascular e discrepância no comprimento da perna. Então, você tem que acompanhar essa criança, porque essas complicações podem acontecer. Beleza, gente? Então, eu estou à disposição aí do pessoal. Nós temos R4 de ortopedia pediátrica aqui no serviço da Santa Casa. Nós temos sempre 2 vagas. Temos na sede em São Paulo. Quem quiser entrar em contato comigo, é um prazer. Tá aí meu celular e meu e-mail, tá bom? Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode responder. Pode falar que eu respondo. É um grande prazer estar aqui novamente no Encontro de Residente, né? Já estive aí há um bom tempo, não muito tempo assim, mas eu agradeço ao convite para falar um pouco com vocês, mais ou menos meia hora aí, sobre artrite séptica, sinovite transitória de quadril e coxa-vara. Essa aula, na verdade, uma boa parte da aula aí, graças ao meu colega, meu mentor aí também na ACD, o Fernando Farceta, que muitos conhecem. Então, vamos começar. Bom, artrite séptica nada mais é que um processo inflamatório articular causado por um organismo piogênico. O que é importante nessa aula, a gente sabe que é uma das urgências ortopédicas, né? Porque senão ocorre o que aconteceu aqui nesse quadril direito. Não, é um potencial grande para destruição articular e para uma sequela para a vida toda dessa criança. Ela comete principalmente o quadril e o joelho, né? O quadril em torno de 41% e o joelho em torno de 23%. Tem artigos que mostram 35% para cada um, né? São as articulações maiores e mais irrigadas. Existem fatores de risco, por exemplo, para artrite séptica no período neonatal. Então, aquele neonato que teve um parto prematuro, um parto cesárea, são pacientes que ficam em UTI neonatal e submetidos a vários procedimentos, né, como cateterismo umbilical, acesso intraósseo e catéter central. Então, são procedimentos aí que são fator de risco para artrite séptica. Ela pode ocorrer por uma inoculação direta, através de um trauma, através de uma cirurgia, né? Existe também a possibilidade de uma contiguidade, ou seja, o paciente acaba tendo uma osteomielite, geralmente na região metafisária, como mostra essas figuras aqui, principalmente no húmero, no fêmur proximal, onde as metáfises proximais, bem proximais, elas são intraarticulares, né? Então, se você tem uma osteomielite nessa região, uma chance grande aí dessa bactéria que causou osteomielite causar também uma infecção articular. Mas a forma mais comum, assim como na osteomielite, é a forma transmissão hematogênica, tá? O que ocorre é um processo inflamatório na região articular de início, uma reação inflamatória da sinóvia, aumento de produção de células, e junto com isso ocorre uma liberação de enzimas proteolíticas, que são as metaloproteinases. Então, elas vão fagocitar, elas vão começar a causar uma destruição na cabeça femoral. O aumento de líquido, o volume de líquido, ele também é responsável por um aumento de pressão, e isso vai causar uma condrólise, consequentemente erosões na superfície articular,
aquele volume articular e a distensão capsular que causam bastante dor, elas vão levar também à isquemia e à necrose da cabeça do fêmur. Então, a gente tem que agir rápido, porque isso também é questão de 2, 3 dias, acontece tudo isso. O mais comum, assim como na osteomielite, o Staphylococcus aureus, né, em crianças acima de 2 anos, é o agente mais comum. Já nos neonatos, o agente mais comum são os Streptococcus tipo do grupo B, né, presentes no canal de parto. A Neisseria gonorrhoeae, ela é comum em adolescentes, né? Em alguns trabalhos falam que é o agente mais comum, ganha do Staphylococcus aureus, tá? E esses outros, hemófilos, actinobacillus, a Klebsiella king, são bactérias, hemófilos, por exemplo, são bactérias que é uma bactéria que está diminuindo a incidência exatamente por causa de vacinação, né? Então, antigamente era bem mais comum, hoje é muito menos comum. Uma coisa que às vezes pode cair também na prova de vocês é o meio de cultura para essas bactérias. Então, o Staphylococcus aureus, ele é mais visualizado na cultura do agar mannitol. O Streptococcus do grupo B, o agar cromogênico, a Neisseria gonorrhoeae no agar Thayer martin, e hemófilos no agar sangue. Então, isso às vezes é um detalhe que pode cair na prova escrita. Bom, quadro clínico, a febre é super importante para diferenciar de outras patologias, né? Então, o paciente que às vezes vem com uma febre acima de 38 graus Celsius, uma queda do estado geral, geralmente a articulação ela está um pouco mais imóvel, né? Uma posição antálgica, pode ter edema, calor, rubor. Na verdade, na grande maioria, no início da artrite séptica, que é o ideal a gente agir, muitas vezes não tem esse flogismo todo, né? Em grande parte das vezes ela é monoarticular, e no RN, no recém-nascido, no lactente jovem, que às vezes é mais difícil ainda de você fazer o exame, tem que ficar ligado na posição antálgica, na inflexão, abdução e rotação externa, tá? Já que sinais flogísticos e o exame físico é difícil nessa idade. Existem os critérios de Cocker, né, descrito inicialmente em 1999. Na verdade, são 4 critérios: febre, a recusa no apoio do membro, um VHS acima de 40, um leucograma acima de 12.000. Então, se você tiver um critério positivo, a chance de ter uma artrite séptica é 3%, né? Então é baixa. 2 critérios, 40%, 3 critérios, 93,1%, e 4 critérios, 99%. Em 2004, ele fez uma nova publicação, fazendo algumas modificações, né? 9,5 para um critério, 35 para 2, 32 para 3, e para 4 critérios, 93%. Existem trabalhos, tanto prospectivos quanto retrospectivos, que mostram que essa incidência é um pouco mais baixa, né? Então, nem sempre a positividade desses critérios aí seguem essas porcentagens, né? E às vezes o diagnóstico fica mais difícil, o diagnóstico diferencial fica mais difícil. Cocker também adicionou depois o PCR acima de 2 miligramas por decilitro, né? Então, o aumento do PCR é um fator muito mais positivo e específico para artrite séptica, para pioartrite, né? Se você tiver o PCR positivo acima de 2 e a recusa do apoio do membro, isso é uma porcentagem de 74% de chance de ser uma pioartrite. A gente sabe que o PCR ele sobe mais rápido que o VHS e também ele desce mais rápido, né? Então, são 2 exames que a gente usa no controle também no segmento, né, do tratamento da artrite séptica. E o PCR realmente é muito importante. Existe a possibilidade de, na dúvida, você fazer um aspirado desse líquido, né? Uma punção pode ser guiada por ultrassom, no quadril, por exemplo, uma punção no joelho, que acaba sendo mais fácil. E enviar esse líquido para o laboratório, a gente sabe que quando você tem uma infecção, uma artrite séptica,
existem um número grande de células de leucócitos, de glóbulos brancos, com polimorfonucleares acima de 75%. Então, a gente vê aqui que para cada possível causa, né, essas células elas vão modificando nesse aspirado. Tá? Então, na artrite séptica, é acima de 75% de polimorfonucleares e mais de 50 mil leucócitos. Para o diagnóstico, associar as imagens é importante também, mas nem sempre te ajuda. Na verdade, o raio-x de bacia, principalmente na fase inicial, às vezes ela está praticamente normal. Esse caso aqui, que do quadril esquerdo, a gente vê uma lateralização, uma subluxação, é um quadro que já tem um aumento de volume intracapsular muito importante já, né? O ultrassom, ele vai aumentar o volume articular, isso pode ser um diferencial também com uma sinovite, por exemplo. É um exame importante, às vezes, para fazer a aspiração, para fazer a punção articular no quadril, por exemplo, né? É um exame importante também nos neonatos, já que a radiografia de bacia é difícil de você visualizar alguma coisa, mesmo porque você não tem ainda ossificação dos núcleos epifisários, é difícil de ver alguma pequena subluxação, então o ultrassom ele ajuda nos neonatos. E a ressonância, na verdade, ela é importante para você identificar se, de repente, tem alguma associação óssea, alguma infecção óssea, como osteomielite metafisária, por exemplo. Ela vai mostrar um aumento de líquido sinovial, mas isso não quer dizer 100% que é uma artrite séptica. Mas se você tiver um acometimento ósseo da metáfise, isso é um indício que, de repente, esse aumento de líquido intraarticular, ela veio de uma infecção óssea. Tá? O principal diferencial da artrite séptica, que é a sinovite transitória no quadril. Eu digo principal porque a sinovite transitória ela é benigna, né? Então, ela é a causa, na verdade, mais comum de dor e claudicação na criança, geralmente de 4 a 8 anos de idade, um pouquinho mais comum nos meninos. É uma patologia que ela, muitas vezes, não vai ter febre, o VHS pode estar ligeiramente aumentado, se tiver febre, geralmente ela não passa de 38,5. O PCR é normal, isso é um fator importante para diferencial. A radiografia é geralmente normal, o ultrassom pode mostrar aumento de volume articular, e se na dúvida você resolver fazer um aspirado, os leucócitos não vão passar de 15 mil leucócitos, e os polimorfonucleares não vão passar de 25%. Tá? Eu falo que é um diagnóstico diferencial, porque muitas vezes você pode ter uma tendência a achar que é uma sinovite, né? Só que de repente é uma artrite séptica que está bem no início. E aí comer bola em artrite séptica é muito complicado. Então, o tratamento da artrite séptica é cirúrgico. É melhor você fazer uma drenagem e na hora não aparecer nada, do que de repente você não drenar e realmente for uma artrite séptica, né? Você vai ser responsável aí por uma grande destruição articular e uma sequela, né? Se você não fizer o diagnóstico. E o objetivo da cirurgia é remover aquelas enzimas proteolíticas, né, condrolíticas, que vão diminuir, você reduzindo isso vai diminuir a progressão da lesão, e diminuindo a pressão intraarticular, você também vai diminuir a chance de uma isquemia e uma necrose. Tá? Então, na dúvida, punção articular, se for realmente sair um líquido, é importante enviar esse material para a cultura, para ver análise química, bioquímica, tá? E entrar já com uma antibiótico terapia empírica, tá? É lógico que você sabe que o mais comum vai ser Staphylococcus aureus, ou dependendo da idade, uma outra bactéria. Se você continua na dúvida ainda, já fez a punção, aí abre, né? Artrotomia. Vindo a cultura positiva, depois do tempo, nem sempre você consegue essa cultura rápido, ou também o número de células muito rápido, e aí você já tem que fazer artrotomia, né? Tem artigos que falam para guardar a análise bioquímica do líquido aspirado para ver se vai abrir ou não, mas nem sempre a gente consegue isso rápido, tá? Bom, vindo a cultura positiva, aí a antibiótico terapia empírica ela passa a ser terapêutica em torno de 3 a 4 semanas.
O controle é feito através, lógico, da análise clínica, mas do PCR e do VHS. Bom, só para falar um pouquinho ainda da parte cirúrgica, a artrotomia, geralmente, no quadril, é utilizada uma via anterolateral, tipo Watson-Jones, ou até uma via anterior, tipo Smith-Peterson, né? Esses são os mais utilizados. Tá? Tem quem faça, de repente, uma via medial, mas a exposição é mais complicada. Então, essas duas vias primeiras que eu disse, você consegue uma exposição articular melhor. Em outras articulações, como o joelho, como o ombro, você pode, de repente, fazer uma artroscopia, né? Muitos trabalhos falam da artroscopia para limpeza, para drenagem, que evolui bem. Falar um pouquinho, então, de coxa-vara. A coxa-vara, ela é, na verdade, uma alteração caracterizada por um defeito cartilaginoso medial do colo femoral. Então, aquela parte medial do colo femoral, ocorre uma mudança na celularidade, em vez de realmente você ter uma parte óssea verdadeira, você tem uma parte fibrosa, e isso vai causar um enfraquecimento, né? A parte medial do colo, ela sofre forças de compressão, e aí isso vai causando a varização do colo. Tá? Então, ocorre uma diminuição do ângulo cérebro-diafisário, consequentemente, o trocânter fica mais alto, então, sobrecrescimento relativo, e um encurtamento não tão importante do membro inferior pode acontecer também. É uma doença rara, tá, que ocorre em 1 a cada 25 mil nascidos vivos, tá, sem preferência por raça, ocorre de forma igual tanto no sexo masculino quanto no feminino. E quando você tem casos bilaterais, muitas vezes eles estão associados a displasias esqueléticas, como nesse caso. Elas podem ser congênitas, no caso das displasias esqueléticas. Então, por exemplo, essa menina do lado, uma desostose cranial, onde você tem a ausência das clavículas. Uma desostose metafisária, do tipo Jansen, e uma displasia espondilometafisária, como nessa foto acima, onde você tem o acometimento da coluna e das metáfises, né, que é esse tipo Kolowski. Todas essas displasias, e outras também, a maioria são autossômicas dominantes. Tá? Outra forma congênita também são as deficiências congênitas do fêmur, né, conhecido como fêmur curto. Na verdade, a deficiência congênita do fêmur, ela pode acontecer de várias formas, né, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, você tem um colo varo, às vezes extremamente varo. Tem as formas adquiridas também, então no caso de fisiólise, doença de Pertz, os traumas, infecção, né, como artrite séptica, que a gente já falou. Tá? Então essas são sequelas de uma necrose vascular, por exemplo. Você tem também alterações ósseas que podem ocorrer na osteogênese imperfeita, por causa das fraturas de repetição, na displasia fibrosa e osteodistrofia renal. A gente sabe na anatomia que a criança ela nasce com o ângulo cérvico-diafisário aumentado cerca de 150 graus. Tá? E isso começa a diminuir por ação muscular, por ação de carga, da força de peso, né, na cabeça femoral, na fise. Na fise, que inicialmente é uma fise unida, a fise da cabeça femoral com a fise trocantérica, que ela vai se separando. E com o tempo esse ângulo vai diminuindo, até chegar próximo de 120, que é a angulação do adulto. Tá? Ocorre também uma alteração no plano transverso, né, que é a antiversão femoral. Então, geralmente aqui, não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui, mas em torno de 40 graus de antiversão femoral na criança, no bebê. E essa antiversão femoral, ela vai diminuindo até chegar próximo de 15 graus no adulto. Então, a antiversão femoral, o ângulo de progressão na marcha, por exemplo, na criança, às vezes é muito rodado interno, exatamente por causa dessa antiversão femoral. E que muitas vezes é benigna. Quer dizer, muitas vezes não, a maioria das vezes é benigna, né? Então, são alterações que o fêmur vai passando durante o tempo, durante o crescimento. Então, ocorre uma alteração medial no colo femoral,
ocorre uma substituição por tecido fibroso. Isso acaba sendo biomecanicamente mais fraco, mais deformável a descarga de peso. E as células nessa região são mais cartilaginosas e também desorganizadas. Tá? Então, você tem uma calcificação também na região fisária menor do que na região medial do que na região lateral. Isso é importante, também costuma cair bastante em prova, que é a famosa balança de Paulus, né? Onde aqui na figura A, você tem essa seta R, que na verdade é a resultante de força de compressão, né? que é o peso do corpo, na região que incide na região fisária, incide no fêmur, tá? De forma meio perpendicular. Tá? A parte medial do colo, que é a força D, aqui a letra D, é uma força de compressão. E a parte lateral, que é a letra Z, é uma força de tensão. Então, aqui ele tende a esticar e aqui tende a comprimir. Tá? Bom, a partir do momento que esse ângulo cérvico diafisário ele vai diminuindo, né, como nas figuras C, D e E, o que acontece? A força S, que é uma força de cisalhamento, que é praticamente zero na figura A, ela começa a aumentar, porque a física ela começa a verticalizar. Ela perde essa anatomia horizontal e começa a verticalizar. E aí, junto com a resultante R, essa força de cisalhamento vai aumentando, aumentando, e cada vez mais comprimindo essa região medial. E aí começam a ocorrer transformações ósseas aqui nessa parte medial, que a gente vai ver nas radiografias. Então, essa deformidade, clinicamente, ela vai se manifestar. A gente acaba fazendo o diagnóstico após a idade da marcha, porque antes disso, a criança ela não mostra indícios como a marcha de Trendelenburg, ou uma oscilação lateral do tronco, quando a coxa vara é bilateral, né? E a criança começa a ter uma claudicação indolor, não dói, tá? E uma discrepância quando é unilateral, a discrepância é geralmente pequena. Então, às vezes, pode desconfiar de uma displasia do quadril, uma luxação, né? Eventualmente, em alguns casos, pode ocorrer algum desconforto por causa de uma fadiga na topografia dos glúteos. Aqui não saiu a foto, mas de qualquer forma você tem uma abdução e rotação interna diminuídas ao exame físico, na coxa vara. Então imagina a criança, você fazendo uma abdução, quando é unilateral você consegue ver essa diferença, essa assimetria, e uma rotação interna diminuída. O teste de Trendelenburg, então a criança estática, em posição ortostática, pede para ela fazer fletir um dos quadris, e o lado que está apoiado, ele acaba não sustentando a pelve pende para o lado que está contrário do lado que está apoiado. Né? Sinais de instabilidade não tem, geralmente as articulações elas são estáveis, não tem pistonagem, nada disso. Bom, o exame diagnóstico, o exame radiológico, existem algumas medidas que a gente pode lançar a mão. Então, primeiro, o ângulo cérvico diafisário, ele vai estar diminuindo. A fise, ela vai estar mais verticalizada, isso é uma coisa mais óbvia. Você tem, muitas vezes, a formação desse triângulo, não é patognomônico, mas você tem, por causa das ações de compressão na região medial do colo, você tem uma progressão dessa lesão, e aí ocorre fazendo esse triângulo que é pelo epônimo triângulo de Fairbanks. O colo geralmente é mais curto, e aqui a gente tem também a linha de Hilgenreiner associada ao ângulo que tangencia a fise de crescimento do colo femoral proximal. Né? Então, você tem o ângulo HE, né, que é o ângulo Hilgenreiner fisário, né, epifisário. Tá? Então, o que acontece? À medida que essa linha ela vai se tornando mais verticalizada, esse ângulo ele vai aumentando. Tá? Imagina se essa linha ela fosse normal, fosse horizontalizada, esse ângulo é praticamente o 0 ou até 20 graus. Então, através disso, você tem alguns parâmetros, né, de prognóstico com esse ângulo. Então, menos de 20 graus, geralmente é um ângulo normal,
20 a 45 graus pode ser ou não uma coxa vara, tem que se observar. Acima de 45 graus, com certeza. Mas acima de 60 graus, já pensar em cirurgia. Tá? Então, na verdade, são parâmetros para te fazer o prognóstico com relação ao segmento desse paciente. E o que é importante é restaurar o ângulo cérvico-diafisário, né, restaurar a função muscular também dos abdutores do quadril, exatamente para diminuir aquela oscilação lateral, diminuir a marcha de Trendelenburg, tá? Então, esse trocânter ele tem que ficar mais baixo e estimular a ossificação desse colo femoral, né? Porque nessa forma aqui, dificilmente ele vai evoluir de uma forma satisfatória. Então, existem alguns procedimentos, como a epifisiodese do grande trocânter. Imagina você travar o crescimento do grande trocânter pensando que a parte medial ela vai continuar crescendo. O problema é que, no caso do coxa-vara, muitas vezes a parte medial ela é mais doente, como se fosse fazer uma analogia com Blount, por exemplo. Tá? Tanto é que é aqui descrito por Langeskild. Então, nem sempre a epifisiodese ela é efetiva, né? Ainda mais que a crianças acima de 6, 8 anos de idade não vai ter tanta diferença fazer uma epifisiodese. Então, muitas vezes a indicação acaba sendo a osteotomia valgizante interrotatória. Às vezes, se o ângulo de antiversão femoral ele está um pouquinho assimétrico em relação ao outro lado, você pode fazer uma derrotatória externa junto com a valgizante. Existem vários tipos de osteotomia valgizante, como essa de Borden. Então, você faz uma osteotomia na região do trocânter menor. Aí, aqui ele já monta a placa. Imagina que a lâmina aqui, uma placa lâmina, a lâmina ela está praticamente paralela ao colo. Então, na hora que você vai unir essa parte dos parafusos com a diáfise, você já vai realmente fazer a angulação exatamente da lâmina, né, como mostra aqui. Então, uma lâmina de 120, 130 graus, quando você já põe desse jeito aqui e faz a osteotomia, você consegue a angulação que você estava desejando. A osteotomia de Powers é uma osteotomia um pouco mais proximal, onde ele tira um triângulo e depois ele emenda com a parte medial do colo. Ela pode ser fixada através de uma amarria, uma banda, né, através de placa. E essa na verdade, essa osteotomia é descrita para fêmur curto, né, para deficiência congênita de fêmur, que é o que o Bailey chama de super hip. Na verdade, não é super de super mesmo, na verdade é systematic utilitarian procedure para reconstrução, né, for reconstruction. Então, na verdade é uma sigla que o Bailey fez, tal, mas é uma osteotomia que vai muito bem, né? Lógico que você tem que fazer uma liberação lateral ampla da parte muscular, do glúteo, para expor bem. Geralmente, na deficiência congênita do fêmur, você tem também uma alteração importante do plano transverso, do plano rotacional, que você tem que corrigir. E aqui, na verdade, são guias. Primeiro aqui é uma artrografia, exatamente para ver se o colo femoral ele realmente está uma pseudoartrose, se ele tem colo femoral, para ver exatamente a posição da cabeça, você consegue medir exatamente o ângulo cérvico-diafisário aqui. Você vê que ele é menor que 90 graus. E aqui um guia em direção à cabeça femoral, 45 graus em relação a esse guia que tangencia a margem do trocânter maior e também vai em direção à cabeça, né? Então, você põe primeiro esse guia, e aí um guia 45 graus em relação a este. Na hora que você fizer a osteotomia, você vai conseguir essa angulação de 130 graus, né? Então, a gente acaba tendo que encurtar bastante, tá? Mas como é uma osteotomia valgizante, que ela já é uma osteotomia que alonga, a discrepância ela não muda muito, tá? Então, e nesse caso também, às vezes, você tem que fazer uma osteotomia periacetabular, que geralmente esses acetábulos são displásicos, pensando também no possível alongamento de fêmur mais para frente. É uma osteotomia bastante interessante também. O que eu tinha para dizer, acho que era isso. A sinovite foi mais um slide, porque realmente o que a gente precisa saber mesmo é não comer bola na artrite séptica. Tá? Então, desconfiou, está na dúvida, drena, faz a punção.
Se não vier nada e está na dúvida, abre. Porque se você comer bola, o risco de ter uma destruição e uma sequela grande aí